Você acredita que uma mãe possa ser apagada da vida do próprio filho como se nunca tivesse existido? Que todo o amor, sacrifício e anos de dedicação possam simplesmente desaparecer em um único dia? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo, Dalva Peixoto, quando descobri que meu filho Gustavo realizou o casamento dos sonhos dele e me excluiu completamente dessa celebração. Meu nome é Dalva Peixoto, tenho 62 anos e sempre vivi em Campinas, São Paulo, nesta mesma casa onde criei meu filho Gustavo, praticamente sozinha. Meu marido, Paulo, nos deixou quando Gustavo tinha apenas 5 anos, partindo com outra mulher e nunca mais olhando para trás. Desde então, trabalhei como costureira durante o dia e faxineira à noite para garantir que meu menino tivesse tudo: educação de qualidade, roupas decentes, comida farta na mesa. Gastei mais de 181 zeros ao longo dos anos para pagar a faculdade particular dele, curso de inglês, intercâmbio e até a entrada do apartamento quando ele se formou em engenharia. Cada centavo suado valia a pena quando via o sorriso dele. Mas tudo mudou quando Gustavo conheceu Marcela Fontini há 3 anos. Ela vinha de uma família rica, daquelas que passam os finais de semana em clubes exclusivos e viajam para o exterior 2 vezes por ano. Desde o início, percebi o olhar de desdém dela quando visitava minha casa simples. Notei como torcia o nariz para meus móveis antigos e como nunca aceitava comer nada que eu preparava com tanto carinho. Era uma tarde chuvosa de quinta-feira quando minha vida virou de cabeça para baixo. Gustavo tinha vindo almoçar em casa, algo raro nos últimos meses. Enquanto conversávamos, o celular dele vibrou insistentemente sobre a mesa. Ele foi ao banheiro e, sem querer, a tela acendeu. Não sou de mexer nas coisas dos outros, mas o que vi me paralisou. Era uma foto de um casamento deslumbrante, com dezenas de convidados elegantes, flores brancas por todo lado e um bolo de 5 andares. Meu coração acelerou. Com as mãos trêmulas, peguei o telefone. A primeira foto me cortou como uma lâmina. Gustavo e Marcela sob um arco de rosas brancas, radiantes, vestidos de noivos. Meus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Passei para a próxima foto. Minha irmã Conceição estava lá, sorridente, ao lado do meu sobrinho Rafael. Continuei deslizando as imagens, cada uma sendo uma punhalada mais profunda. Meu primo Edmundo, minha tia Neuza, até vizinhos antigos que eu não via há anos. Todos estavam presentes naquela festa magnífica. Mas eu, a mãe que sacrificou tudo, que abdicou de sonhos próprios para realizar os dele, não estava em nenhuma foto. Fui completamente apagada do dia mais importante da vida do meu único filho. Quando Gustavo voltou do banheiro e viu o celular na minha mão, seu rosto empalideceu. Nossas palavras vão ficar marcadas para sempre na minha memória. Mãe, eu posso explicar. Ele começou com a voz hesitante. Explicar? Minha voz saiu embargada, carregada de uma dor que jamais imaginei sentir. Explicar que você se casou sem me convidar? Que toda a família estava lá, menos eu? Explicar como você conseguiu olhar no meu olho durante esses meses e esconder isso de mim? E foi então, na última foto, que vi algo que transformaria essa traição em algo muito maior e mais sombrio do que eu poderia imaginar. Se você está sentindo a mesma revolta que eu senti, deixe seu like neste vídeo para me apoiar nessa jornada. Inscreva-se no canal para descobrir nos próximos capítulos que segredo terrível estava escondido naquela última fotografia. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo e que horas são aí? Sua presença aqui significa muito para mim neste momento tão difícil. Minha visão ficou turva pelas lágrimas enquanto segurava aquele celular, mas algo na última foto me fez parar de respirar por alguns segundos. Era uma imagem tirada de longe, aparentemente sem que os fotografados percebessem. Na foto, Marcela estava nos fundos do salão de festas, em um canto mais reservado, conversando intensamente com um homem de terno cinza. Eles estavam muito próximos, e o que me chamou a atenção foi a expressão no rosto dela. Não era a alegria radiante de uma recém-casada, mas algo muito diferente. Era cumplicidade, intimidade, talvez até amor. Mas o que realmente fez meu sangue gelar foi perceber quem era aquele homem. Ampliei a foto com os dedos trêmulos e reconheci imediatamente. Era Ricardo Fontini, o irmão mais velho de Marcela.
Eu o conhecia das poucas vezes que estive na casa da família dela, sempre me tratando com indiferença. Na foto, a mão dele repousava na cintura de Marcela de uma forma que definitivamente não era fraternal. Mãe, me devolve o celular. A voz de Gustavo soou áspera, autoritária, de um jeito que nunca tinha usado comigo antes. Gustavo, quem tirou essa foto? Perguntei, apontando para a imagem. E por que seu irmão... Quer dizer, o irmão da Marcela está segurando ela assim? Ele arrancou o telefone da minha mão com violência, algo que me assustou. O filho gentil e educado que eu criei havia se transformado em um estranho diante dos meus olhos. A senhora não tem o direito de invadir minha privacidade? Ele gritou, o rosto vermelho de raiva. E não era para a senhora nem saber do casamento. Aquelas palavras caíram sobre mim como pedras pesadas. Cambaleei até a cadeira mais próxima, sentindo minhas pernas fraquejarem. Não era para eu saber? Repeti incrédula. Gustavo, eu sou sua mãe. Dei minha vida inteira por você. Trabalhei até os ossos, passei noites em claro, gastei todas as minhas economias. Exatamente, ele me interrompeu com crueldade. A senhora sempre joga isso na minha cara. Eu sacrifiquei tudo por você, Gustavo. Eu trabalhei tanto por você, Gustavo. A senhora acha que eu não sei? A senhora me lembra disso todos os dias. Aquilo foi como um soco no estômago. Nunca, em momento algum, eu tinha cobrado nada dele. Apenas mencionava minha trajetória com orgulho, feliz por ter conseguido dar uma vida melhor ao meu filho. Mas Marcela me mostrou como as coisas realmente são. Ele continuou, implacável. A senhora é manipuladora, mãe. Usa o seu sacrifício para me manter preso, para me fazer sentir culpado por qualquer coisa. Marcela me libertou dessa prisão emocional. Cada palavra era uma facada. Reconheci naquele discurso a voz de Marcela, não a do meu filho. Ela havia envenenado a mente dele contra mim. Marcela disse que seria melhor começarmos nossa vida sem influências negativas. Gustavo concluiu, evitando meu olhar. O casamento foi pequeno, discreto, só com as pessoas que realmente importam. E eu não importo? Minha voz saiu fraca, quebrada. A senhora importa, mas precisa entender seu lugar agora. Sou um homem casado, tenho minha própria família. Não posso mais ser aquele menino que a senhora controla. Controlo? Jamais controlei meu filho. Sempre o incentivei a seguir seus sonhos, a ser independente. Aquela acusação era tão absurda que me deixou sem palavras. Gustavo, consegui dizer finalmente com a dignidade que me restava. Eu nunca quis controlar você. Apenas amei você do único jeito que sabia, com dedicação completa. Mas preciso saber, aquela foto com Ricardo não é da sua conta. Ele explodiu novamente. A senhora está vendo coisas onde não existem. Sempre foi dramática assim. Ele pegou suas coisas e foi em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. E nem pense em aparecer na casa da Marcela ou causar algum constrangimento. A família dela é importante. Tem conexões. Não vou deixar a senhora estragar minha vida. A porta bateu e eu desabei. Chorei como não chorava desde o dia em que Paulo me abandonou com uma criança pequena nos braços. Mas desta vez, a dor era ainda maior, porque vinha de quem eu mais amava no mundo. Passei 3 dias trancada em casa, sem conseguir comer direito, apenas revivendo aquela conversa horrível repetidamente na minha cabeça. Minha irmã Conceição ligou diversas vezes, mas eu não atendia. Como poderia falar com ela, que esteve no casamento do meu filho e não me contou nada? A traição vinha de todos os lados. No 3º dia, quando finalmente atendi o telefone, Conceição estava desesperada. Dalva, pelo amor de Deus, pensei que tinha acontecido algo com você, ela disse, a voz carregada de preocupação genuína. Você estava no casamento do Gustavo, respondi, seca. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Depois de alguns segundos, ela suspirou profundamente. Eu estava, admitiu, a voz baixa. E você não faz ideia de como me senti mal, irmã. Mas deixa eu te contar o que realmente aconteceu. Conceição então me revelou detalhes que Gustavo havia omitido. 3 semanas antes do casamento, Marcela tinha ligado pessoalmente para cada familiar, explicando que seria uma cerimônia íntima e fazendo um pedido específico, que ninguém mencionasse nada para mim.
Ela disse que você estava com problemas de saúde, que o médico tinha recomendado evitar emoções fortes. Conceição explicou. Disse que era para seu próprio bem, que Gustavo estava arrasado com a situação, mas que precisava seguir a orientação médica. Nós acreditamos, Dalva. Eu jamais teria ido se soubesse a verdade. Senti uma mistura de raiva e alívio. Pelo menos minha família não tinha me traído conscientemente. Mas tem mais. Conceição continuou, hesitante. Na festa, eu vi aquela foto sendo tirada. Foi a tia Neuza quem clicou, sem querer. Ela estava tentando fotografar a decoração e acabou capturando Marcela e Ricardo naquele momento. Comprometedor. Então você também acha que havia algo estranho ali? Dalva, todo mundo na festa comentou. A forma como eles se olhavam, como se tocavam, não era normal entre irmãos. E tem mais. Rafael ouviu, sem querer, uma conversa entre a mãe de Marcela e uma amiga dela. A mulher estava preocupada, dizendo algo sobre Marcela ter escolhido o irmão errado e sobre o acordo familiar. Meu coração disparou. Acordo familiar? Que diabos isso significava? Preciso descobrir o que está acontecendo, declarei, sentindo uma determinação crescer dentro de mim. Gustavo pode ter me excluído, mas ele ainda é meu filho. Se essa mulher está usando ele para alguma coisa, eu preciso saber. Vou te ajudar, Conceição disse imediatamente. Na verdade, todos da família ficaram revoltados quando descobriram a verdade sobre você não ter sido convidada. Estamos do seu lado, irmã. Nos dias seguintes, comecei minha própria investigação. Primeiro, procurei informações sobre a família Fontini na internet. Descobri que eram donos de uma rede de concessionárias de carros importados, com patrimônio estimado em mais de 50 milhões. Ricardo Fontini era o herdeiro principal, destinado a assumir os negócios da família. Marcela era a filha mais nova, sempre retratada nas redes sociais como a princesinha da família. Mas havia algo estranho. Quanto mais eu pesquisava, mais encontrava fotos antigas de eventos familiares, onde Marcela e Ricardo apareciam sempre juntos, muito próximos, com uma intimidade que ultrapassava os limites fraternais. Em uma foto de 5 anos atrás, durante uma viagem da família para Paris, os dois estavam sozinhos em frente à Torre Eiffel, com as mãos entrelaçadas. Então encontrei algo que mudou tudo. Um artigo antigo de uma coluna social de Campinas, de 4 anos atrás. A matéria mencionava um romance proibido dentro de uma tradicional família empresária da cidade, sem citar nomes diretamente, mas as pistas eram claras. Falava sobre 2 irmãos que haviam se apaixonado e sobre a pressão familiar para terminar o relacionamento por questões de reputação e até genéticas. Meu Deus, será que Marcela e Ricardo eram amantes? E Gustavo era apenas uma fachada, uma forma de Marcela manter as aparências enquanto continuava seu relacionamento proibido com o irmão? Precisava de provas concretas e sabia exatamente onde poderia encontrá-las. Na manhã seguinte, vesti minha melhor roupa e fui até o prédio onde Gustavo morava com Marcela. Era um edifício luxuoso no centro de Campinas, com portaria 24 horas e câmeras de segurança por toda parte. O porteiro, um senhor simpático chamado Seu Geraldo, me reconheceu das poucas vezes que havia visitado meu filho antes do casamento. Dona Dalva, quanto tempo? Ele cumprimentou sorridente. Veio visitar o doutor Gustavo? Na verdade, Seu Geraldo, vim buscar algumas coisas minhas que deixei no apartamento. Menti, com um sorriso forçado. Mas parece que esqueci minha chave. O Gustavo deve estar no trabalho neste horário, não é? Está sim. E a dona Marcela saiu há uns 20 minutos. Mas eu não posso deixar a senhora subir sem autorização deles, compreende? São as regras do condomínio. Meu plano inicial havia falhado, mas então tive uma ideia. Claro, entendo perfeitamente. Que tal eu ligar para o Gustavo agora e pedir autorização? Sugeri, já pegando meu celular. Seu Geraldo concordou e eu fingi discar o número do meu filho. Na verdade, estava apenas segurando o telefone no ouvido, sem ligar para ninguém. Oi, filho. Sim, estou aqui na portaria. Ah, tudo bem, pode deixar. Fingi uma conversa animada. Então me virei para Seu Geraldo. Ele disse que pode liberar. Falou que a chave reserva está com você. O porteiro pareceu confuso por um momento, mas então sorriu. Ah, a senhora está enganada. A chave reserva fica com a administração, não comigo.
Mas se o Dr. Gustavo autorizou, posso ligar lá e pegar para a senhora. Merda! Minha mentira tinha se complicado. Mas antes que eu pudesse recuar, uma voz feminina e autoritária veio de trás de mim. Ela não está autorizada a entrar neste prédio. Virei-me e dei de cara com Marcela, vestida com um conjunto de grife que custava mais que 3 meses do meu aluguel. Seus olhos castanhos me fuzilavam com ódio puro. Marcela, eu só queria... Queria o quê? Invadir minha casa? Intrometer-se na minha vida? Ela se aproximou, falando baixo para que apenas eu ouvisse. Escuta bem, velhinha. Você não é bem-vinda aqui. Gustavo é meu marido agora, e eu decido quem entra ou não na nossa vida. Velhinha. A palavra soou como um insulto proposital. Senti minha raiva começar a ferver. Sou a mãe dele, respondi, tentando manter a compostura. E sei que você está escondendo algo. Vi a foto com seu irmão Ricardo. O rosto de Marcela empalideceu por uma fração de segundo, mas ela rapidamente se recompôs. Não sei do que você está falando. E se continuar espalhando mentiras sobre mim e minha família, vou processar você por difamação. Temos advogados muito competentes e você não tem dinheiro para se defender. A ameaça era clara, mas eu não ia me deixar intimidar. Por que você se casou com meu filho? Perguntei diretamente. Você não o ama, isso é óbvio. Marcela deu uma risada fria, calculista. Amor? Ela praticamente cuspiu a palavra. Que conceito antiquado. Seu filho tem um bom emprego, uma posição respeitável, é bonito o suficiente para fotografar bem nas redes sociais. Ele serve aos meus propósitos. Propósitos? Que propósitos? Isso não é da sua conta, mas já que você é tão curiosa e persistente, vou te dar um conselho de graça. Suma da nossa vida. Porque se você continuar insistindo, vai descobrir coisas que preferiria não saber. E seu filho vai te odiar ainda mais do que já odeia. Cada palavra era pronunciada com veneno. Antes que eu pudesse responder, Marcela se virou para seu Geraldo. Esta mulher não tem autorização para entrar neste prédio em hipótese alguma. Se ela aparecer novamente, chame a segurança. E depois notifique meu marido imediatamente. Ela entrou no elevador sem olhar para trás, me deixando ali, humilhada e furiosa. Seu Geraldo me olhava com pena. Sinto muito, dona Dalva, ele disse baixinho. Eu não sabia que havia esse problema. Saí dali com o coração partido, mas também com uma certeza crescente. Marcela estava escondendo algo grande, algo que ela faria de tudo para proteger. E eu ia descobrir o que era, custasse o que custasse. Naquela noite, Rafael, meu sobrinho de 28 anos que trabalhava com tecnologia, veio até minha casa. Conceição havia contado a ele sobre minha situação, e ele se ofereceu para ajudar. Tia Dalva, eu posso fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre essa família, ele disse, abrindo seu laptop. Tenho acesso a alguns bancos de dados públicos e redes sociais. Talvez a gente encontre algo interessante. Passamos horas vasculhando informações. E, finalmente, por volta das 2 da manhã, Rafael encontrou algo perturbador. Tia, olha isso. Ele mostrou a tela do computador. Era um documento de registro de uma clínica particular em São Paulo. Marcela Fontini deu entrada nesta clínica há 6 meses. É uma clínica especializada em tratamentos de fertilidade. Meu coração disparou. Fertilidade? Mas por quê? Ela tem só 29 anos. Não é só isso. Rafael continuou, clicando em outro arquivo. O nome do parceiro registrado no tratamento não é Gustavo Peixoto. É Ricardo Fontini. O mundo pareceu parar ao meu redor. A verdade começava a se revelar, e era muito pior do que eu imaginava. Não consegui pregar o olho naquela noite. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem perturbadora. Marcela e Ricardo não eram apenas irmãos com uma relação inapropriada. Eles estavam ativamente tentando ter um filho juntos, enquanto ela usava meu Gustavo como fachada. Na manhã seguinte, liguei para Dr. Henrique Tavares, um advogado conhecido da comunidade que sempre frequentava a igreja do bairro. Expliquei minha situação, omitindo apenas os detalhes mais delicados sobre a relação entre Marcela e Ricardo. Dona Dalva, com base no que a senhora me contou, seu filho está sendo vítima de uma fraude matrimonial. Ele disse, sério. Se conseguirmos provar que Marcela se casou com ele sob falsos pretextos, especialmente se houver questões de infidelidade e fraude, isso pode ser base para uma anulação do casamento. Mas como vou conseguir essas provas? Perguntei desesperada. A senhora vai precisar de algo concreto.
Documentos, testemunhas, gravações, algo que prove inequivocamente as intenções dela. E preciso avisá-la. Isso não vai ser fácil. E se a família Fontini descobrir que a senhora está investigando, eles podem tomar medidas legais contra a senhora também. Apesar do medo, eu estava determinada. Gustavo era meu filho, e mesmo que ele me odiasse naquele momento, eu não ia deixá-lo ser destruído por aquela mulher manipuladora. Foi então que tive uma ideia arriscada. Lembrei-me que Marcela tinha uma empregada doméstica, Dona Lourdes, uma senhora de uns 55 anos que trabalhava para a família Fontini há mais de 15 anos. Eu a conhecera brevemente durante uma das poucas visitas à casa dos pais de Marcela. Usando minhas habilidades de investigação amadoras e a ajuda de Rafael com redes sociais, descobri onde Dona Lourdes morava, um bairro simples na zona leste de Campinas. Numa quinta-feira à tarde, quando sabia que ela teria folga, fui até sua casa. A mulher me recebeu com surpresa e um pouco de desconfiança. Dona Dalva? A senhora é a mãe do Dr. Gustavo, não é? Ela perguntou, mantendo a porta apenas entreaberta. Sou sim. Dona Lourdes, eu preciso muito conversar com a senhora. É sobre meu filho e a Marcela. Ela hesitou, mas algo em minha expressão deve ter tocado seu coração. Ela abriu a porta e me convidou para entrar. Sentadas na pequena sala de estar, com um café simples servido em xícaras humildes, Dona Lourdes ouviu minha história. Contei sobre ter sido excluída do casamento, sobre a foto suspeita, sobre o tratamento de fertilidade. A cada revelação, o rosto dela ficava mais grave. Eu sabia que um dia isso ia vir à tona, ela disse finalmente, com um suspiro pesado. Dona Dalva, vou te contar a verdade, mas a senhora precisa me prometer que meu nome não vai aparecer em lugar nenhum. Eu preciso deste emprego. Prometo. Assegurei, meu coração acelerando. Marcela e Ricardo, eles são amantes desde que ela tinha 19 anos. Dona Lourdes começou, sua voz baixa. Naquela época, quando o relacionamento foi descoberto pelos pais, foi um escândalo terrível dentro da família. O Sr. Fontini ficou furioso, ameaçou deserdar os dois, disse que era uma imoralidade, que poderia destruir a reputação da família e dos negócios. Ela fez uma pausa, tomando um gole de café antes de continuar. A senhora Fontini, a mãe deles, arranjou tudo para que Marcela fosse estudar na Europa por 2 anos. A ideia era separar os dois, esfriar a relação. Mas quando Marcela voltou, foi ainda pior. Eles continuaram se encontrando em segredo. Eu via, eu sabia. Muitas vezes, quando os pais viajavam, Ricardo dormia no quarto de Marcela. Eles não faziam questão de esconder de mim. Meu estômago revirou com as palavras dela. Mas por que se arriscar tanto? Perguntei. Porque eles são obcecados um pelo outro, Dona Dalva. Não é só atração, é algo doentio. Marcela sempre dizia que Ricardo era o único homem que ela amaria, que eles eram almas gêmeas. E Ricardo, ele é pior ainda. Ficava furioso quando ela saía com outros rapazes, mesmo que fosse só para manter as aparências. E meu filho, como ele entrou nessa história? Dona Lourdes suspirou profundamente. Há 1 ano, os pais deles deram um ultimato. Descobriram que Marcela e Ricardo pretendiam fugir juntos, talvez para o exterior onde pudessem viver como casal sem o julgamento da sociedade. O Sr. Fontini deixou claro, ou eles terminavam definitivamente esse relacionamento, ou seriam deserdados, expulsos da família e dos negócios. E mais, o Sr. Fontini exigiu que Marcela se casasse com alguém apropriado dentro de 6 meses. E ela escolheu Gustavo, completei, sentindo náusea. Exatamente. Seu filho tinha o perfil perfeito, bem-sucedido, bonito, educado, sem família rica para criar complicações. E o mais importante, ingênuo o suficiente para não perceber que estava sendo usado. As palavras eram cruéis, mas verdadeiras. Meu filho, com toda a sua inteligência profissional, havia sido completamente manipulado emocionalmente. Mas como eles pensam que isso vai funcionar? Questionei. Meu filho vai perceber quando... Parei, a terrível realização me atingindo. O bebê. Eles estão planejando ter um bebê de Ricardo e fazer Gustavo acreditar que é dele. Dona Lourdes acenou com a cabeça, os olhos marejados. A Marcela tem tudo planejado. Ela vai engravidar nos próximos meses.
Na verdade, vai fazer inseminação artificial com o esperma do Ricardo na clínica em São Paulo. O Dr. Gustavo nunca vai saber, e quando o bebê nascer, vai ser registrado como filho dele. Senti uma onda de fúria tão intensa que tive que me segurar para não gritar. Aquela mulher não estava apenas usando meu filho, estava prestes a prender ele em uma mentira que duraria a vida toda, fazendo-o criar uma criança que seria fruto do incesto. Tem mais, Dona Lourdes continuou. Eu ouvi Ricardo conversando com Marcela há 2 semanas. Ele disse que assim que o bebê nascer e estiver registrado, eles vão arrumar um jeito de se livrar do Dr. Gustavo. Não sei se é divórcio ou algo pior. Mas eles têm um plano para ficar com o bebê, com a herança da família e sem o seu filho no caminho. Meu sangue gelou. Algo pior? O que exatamente isso significava? Dona Lourdes, a senhora precisa me ajudar, implorei. Preciso de provas. Qualquer coisa que eu possa usar para abrir os olhos do Gustavo. Ela pensou por um longo momento. Tem uma coisa, disse finalmente. Marcela mantém um diário digital no tablet dela. Ela escreve tudo lá, como uma espécie de confissão privada. Se a senhora conseguir acesso a esse tablet, como vou fazer isso? Na próxima terça-feira, os pais de Marcela vão dar um jantar de negócios. Ela e o Dr. Gustavo foram convidados. Eu vou estar lá, ajudando a servir. Se a senhora conseguir aparecer no final da noite, quando todo mundo estiver distraído com as sobremesas e o champanhe, eu posso dar um jeito de a senhora entrar pela cozinha. O tablet fica sempre no escritório do 2º andar. Era arriscado, muito arriscado. Se eu fosse descoberta, provavelmente seria presa por invasão de propriedade, mas não tinha escolha. Eu vou estar lá, afirmei, com determinação. Os dias até terça-feira pareceram uma eternidade. Passei cada segundo planejando, repassando cada detalhe do plano com Dona Lourdes em ligações curtas e sussurradas. Rafael me ajudou a conseguir um pendrive especial que copiaria automaticamente todos os arquivos do tablet em poucos minutos. Na noite marcada, vesti roupas escuras e discretas. Conceição insistiu em me acompanhar, mas recusei. Se algo desse errado, não queria envolver mais ninguém. Cheguei à mansão dos Fontini às 21h30, estacionando meu carro velho a 2 quadras de distância. A casa era imponente, uma construção moderna de 3 andares com jardins impecáveis. Pelas janelas iluminadas, podia ver as silhuetas dos convidados do jantar, todos elegantemente vestidos, circulando com taças de vinho. Meu coração apertou quando reconheci a silhueta de Gustavo. Meu filho estava ali, completamente alheio à armadilha em que havia caído. Exatamente às 22h, meu celular vibrou com uma mensagem de Dona Lourdes. Porta da cozinha, agora. Com as pernas trêmulas, contornei a casa pelas sombras do jardim. A porta da cozinha se abriu silenciosamente e Dona Lourdes me puxou para dentro. Rápido, ela sussurrou. A maioria dos funcionários está na sala de jantar. As câmeras de segurança do corredor dos fundos estão acidentalmente desligadas pelos próximos 15 minutos. A senhora tem que subir, pegar o tablet, copiar o que precisa e voltar. Não mais que 10 minutos. Meu coração batia tão forte que temia que alguém pudesse ouvi-lo. Subi as escadas dos fundos, pisando cuidadosamente para evitar qualquer ruído. O corredor do 2º andar era luxuoso, com tapetes persas e quadros caros nas paredes. A terceira porta à esquerda era o escritório, exatamente como Dona Lourdes havia descrito. A porta estava destrancada. Entrei, fechando-a suavemente atrás de mim. O escritório era amplo, com uma mesa de madeira maciça, estantes repletas de livros e sobre uma poltrona de couro, o tablet de Marcela. Com mãos trêmulas, liguei o aparelho. Graças a Deus, estava sem senha. A arrogância de Marcela jogava a meu favor. Ela nunca imaginou que alguém teria coragem de invadir sua privacidade. Conectei o pendrive e comecei a copiar os arquivos. Enquanto o processo rodava, não resisti e comecei a ler o diário digital. O que vi me deixou enjoada. 15 de março. Ricardo veio hoje. Fizemos amor no quarto de hóspedes enquanto Gustavo estava no trabalho. Como sempre, foi intenso, apaixonado. Gustavo é tão insípido em comparação, mas serve ao propósito. Papai está satisfeito com o casamento. Acha que finalmente me endireitei.
Se ele soubesse. 3 de abril. A consulta na clínica foi bem. Dr. Mendes confirmou que podemos proceder com a inseminação no mês que vem. Ricardo está ansioso. Nosso bebê finalmente vai existir, e o idiota do Gustavo vai criá-lo, sem nunca saber a verdade. É quase poético. 20 de maio. A mãe de Gustavo, aquela velhinha irritante, está se tornando um problema. Ela é muito persistente, muito curiosa. Ricardo sugeriu que talvez precisemos tomar medidas mais drásticas. Não sei se concordo, mas também não posso deixar que ela estrague tudo quando estamos tão perto. Medidas mais drásticas? O que exatamente isso significava? Meu corpo inteiro tremeu de raiva e medo. O pendrive apitou suavemente, indicando que a cópia estava completa. Estava prestes a desconectar quando ouvi vozes no corredor. Vou pegar meus remédios no escritório. Era a voz de Marcela. Volto já. Pânico puro inundou meu corpo. Olhei desesperadamente ao redor, procurando um esconderijo. Havia um armário grande no canto da sala. Sem pensar 2 vezes, me enfiei dentro dele, puxando a porta quase completamente fechada, deixando apenas uma fresta para poder ver. A porta do escritório se abriu e Marcela entrou, falando ao celular. Sim, Ricardo, eu sei. Não, ele não suspeita de nada. Ela dizia irritada. Gustavo é fácil de manipular. Hoje mesmo ele me disse que está pensando em pedir um empréstimo para comprarmos uma casa maior. Imagina, ele vai se endividar ainda mais por mim. Ela riu, um som cruel e desprovido de humanidade. Amor, preciso desligar. Tenho que voltar para a festa. Sim, eu também te amo. Mais que tudo. Não, meu marido não significa nada. É só um meio para um fim, você sabe disso. Marcela desligou e abriu uma gaveta, pegando uma caixa de remédios. Mas antes de sair, ela parou e franziu a testa. Olhou para a poltrona onde o tablet estava. Que estranho, murmurou. Tenho certeza que deixei isso com a tela apagada. Meu coração parou. Ela se aproximou do tablet, pegou-o, examinou. Eu havia esquecido de desligar a tela depois de desconectar o pendrive. Os olhos de Marcela se arregalaram. Ela olhou ao redor do escritório, alerta, procurando sinais de invasão. Seu olhar passou pelo armário e, por um momento aterrorizante, pensei que ela fosse abrir. Mas então, uma voz chamou do andar de baixo. Marcela, vem cá, querida, seu pai quer fazer um brinde. Ela hesitou, claramente dividida entre investigar mais e voltar para a festa. Finalmente, colocou o tablet de volta na poltrona e saiu do escritório, mas não antes de murmurar. Vou aumentar a segurança amanhã mesmo. Esperei 5 minutos angustiantes antes de sair do armário. Minhas pernas mal me sustentavam. Desci as escadas dos fundos o mais rápido e silenciosamente que pude. Dona Lourdes me esperava na cozinha, pálida. A senhora conseguiu? Perguntou ansiosa. Consegui. Mostrei o pendrive. Mas ela ficou desconfiada. Vai reforçar a segurança. Então a senhora tem que agir rápido, dona Dalva. Muito rápido. Saí daquela mansão com o coração ainda disparado, mas também com algo precioso. A prova que eu precisava para salvar meu filho. Cheguei em casa às 23h30, exausta emocional e fisicamente. Rafael estava me esperando, ansioso. Assim que mostrei o pendrive, ele o conectou imediatamente ao laptop. Tia, tem muita coisa aqui, ele disse, os olhos percorrendo as pastas. Fotos, documentos, mensagens e este diário digital. Meu Deus, isso é perturbador. Passamos a madrugada inteira lendo cada entrada do diário, cada troca de mensagens entre Marcela e Ricardo. A cada revelação, o horror crescia. Eles planejavam tudo há mais de 1 ano. O casamento com Gustavo, o bebê e depois o acidente. Em uma conversa particularmente chocante, Ricardo escrevia: quando o bebê nascer e tudo estiver oficializado, podemos resolver o problema do Gustavo. Um acidente de carro bem planejado, talvez. Ou uma overdose acidental de remédios. Precisa parecer natural. Com ele fora do caminho, você fica viúva com a guarda do bebê e ninguém questiona se nos casarmos depois de um tempo apropriado de luto. A resposta de Marcela era ainda mais fria, mas precisa ser depois que ele assinar os papéis da casa nova. Assim eu fico com metade de tudo. Ele tem um bom seguro de vida também, sabia? 500 mil reais. Vai dar para a gente viver confortavelmente enquanto esperamos nossa hora. Eram monstros. Monstros de sangue frio planejando assassinar meu filho por dinheiro e conveniência.
Tia, a gente precisa levar isso para a polícia agora, Rafael disse horrorizado. Não, respondi pensando rapidamente. Se formos à polícia agora, eles vão dizer que foi invasão de propriedade, que as provas são ilegais. Pior, vão avisar a família Fontini que tem advogados caros e contatos. Eles podem fazer tudo desaparecer e ainda processar a gente. Então, o que vamos fazer? Vamos mostrar para o Gustavo, declarei. Ele precisa ver com os próprios olhos o tipo de pessoa com quem se casou. Mas havia um problema. Gustavo não falava mais comigo. Ele havia bloqueado meu número, evitava qualquer lugar onde pudesse me encontrar. Como eu faria meu filho me ouvir? A resposta veio de uma fonte inesperada. No dia seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Dona Dalva Peixoto? Uma voz masculina e jovem perguntou. Sim, quem é? Meu nome é Pedro Almeida. Sou colega de trabalho do Gustavo. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas eu sei o que a senhora está passando. E sei o que Marcela está fazendo. Meu coração acelerou. Como você sabe disso? Porque ela tentou a mesma coisa comigo há 2 anos. Ele revelou. Amargo. Eu namorava a Marcela. Ou achava que namorava. Descobri depois que ela estava me usando para esconder o relacionamento com o irmão. Quando terminei com ela e ameacei contar para os pais dela o que sabia, a família Fontini quase destruiu minha vida. Me fizeram perder meu emprego na época. Espalharam mentiras sobre mim. Só consegui reconstruir minha vida porque me mudei para outra cidade por um tempo. E agora você está de volta? Sim, e trabalho na mesma empresa que o Gustavo. Eu tentei alertá-lo sobre Marcela quando eles começaram a namorar, mas ele não acreditou em mim. Achou que eu estava com ciúmes ou inventando histórias. Ele pode acreditar agora, disse, determinada. Tenho provas. Muitas provas. Pedro ficou em silêncio por um momento. Precisa ser feito da maneira certa. Gustavo está completamente cego por ela. Se a senhora simplesmente mostrar as provas, ele pode achar que são forjadas, que é uma conspiração sua contra o casamento dele. Então, o que sugere? Deixa eu pensar. Pedro fez uma pausa. No sábado, a empresa está organizando um churrasco para os funcionários e famílias. Marcela e Gustavo confirmaram presença. Se a senhora aparecer lá, como mãe dele, tecnicamente não pode ser barrada. É um evento público da empresa. E eu posso ajudar a criar uma situação onde Gustavo seja forçado a ver as provas sem que pareça uma armação sua. Era arriscado, mas era a melhor chance que eu tinha. O que preciso fazer? Apareça no churrasco, traga as provas em um pendrive. Eu vou providenciar um laptop e uma maneira de exibir tudo publicamente, se necessário. Marcela vai estar lá, confiante e desprevenida. Gustavo vai estar lá. E quando a verdade vier à tona, vai ser na frente de testemunhas, de colegas dele. Vai ser impossível negar ou esconder. No sábado, arrumei-me com cuidado. Conceição insistiu em me acompanhar, e desta vez eu aceitei. Precisava de apoio moral para o que estava prestes a fazer. O churrasco era em um clube da empresa, um espaço amplo com churrasqueiras, piscina e área de jogos. Quando chegamos, já havia cerca de 50 pessoas espalhadas pelo local. Vi Gustavo de longe, ao lado de Marcela, conversando com colegas. Ela estava deslumbrante em um vestido de verão, sorridente e charmosa, representando perfeitamente o papel de esposa amorosa. Quando me viu, o rosto de Marcela se contorceu em uma expressão de fúria mal disfarçada. Ela sussurrou algo no ouvido de Gustavo, que se virou e me viu. A expressão dele foi de surpresa, seguida de irritação. Ele caminhou até mim com passos firmes. — O que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz baixa mas dura. — É um evento da empresa, aberto para familiares. Respondi, mantendo a calma. Sou sua mãe, Gustavo. Tenho direito de estar aqui. Você não é bem-vinda. Ele sibilou. Não perto de mim, não perto da minha esposa. Gustavo, por favor, só me escute por 5 minutos, implorei. Depois disso, se você quiser que eu vá embora, eu vou. Mas você precisa saber... Não preciso saber de nada vindo de você. Ele me interrompeu. Tudo que você faz é tentar sabotar minha felicidade. Foi quando Pedro se aproximou, segurando um laptop. Gustavo, desculpa interromper, ele disse casual. Mas preciso te mostrar uma coisa. É sobre o projeto que estávamos discutindo. Gustavo franziu a testa, confuso. Que projeto? Vem aqui, só 1 minuto. Pedro insistiu, já caminhando em direção a uma mesa mais afastada. Gustavo hesitou, olhou para mim com desconfiança, mas acabou seguindo Pedro.
Eu e Conceição os acompanhamos. Marcela, percebendo que algo estava errado, veio logo atrás. Pedro abriu o laptop sobre a mesa. Algumas pessoas próximas começaram a se aproximar, curiosas. O que é isso? Gustavo perguntou impaciente. É a verdade sobre sua esposa, Pedro disse, sua voz ficando séria. Ele me olhou e eu lhe entreguei o pendrive. Gustavo, antes que você veja isso, precisa saber que tudo aqui é real. Comecei, minha voz tremendo. Não é mentira, não é exagero. É a verdade nua e crua sobre quem você realmente casou. Do que vocês estão falando? Marcela se intrometeu, tentando pegar o laptop. Isso é ridículo. Gustavo, vamos embora. Mas Gustavo segurou o braço dela. Espera, ele disse, olhando para a tela que Pedro acabara de abrir. Era o diário de Marcela. E então, meu filho começou a ler as confissões de sua própria esposa. A traição, os planos, o bebê que seria de Ricardo, o assassinato planejado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o rosto de Gustavo passar por uma série de emoções. Confusão, descrença, horror e, finalmente, uma raiva tão intensa que ele começou a tremer. Isso não pode ser real, ele murmurou, mas sua voz carecia de convicção. Ele continuava lendo, passando pelas mensagens entre Marcela e Ricardo, pelas fotos íntimas dos dois, pelos documentos da clínica de fertilidade. Gustavo, eu posso explicar. Marcela começou, mas sua voz estava desesperada agora, sem a confiança arrogante de sempre. Explicar? Gustavo se virou para ela e, pela primeira vez desde o início desse pesadelo, vi meu filho realmente enxergar a mulher com quem havia se casado. Como você explica isso? Como você explica planejar me matar? Como você explica ter um caso com seu próprio irmão? A multidão ao redor havia crescido. Todo mundo estava ouvindo, vendo. O escândalo estava se desenrolando publicamente, exatamente como Pedro havia planejado. Isso é mentira! Marcela gritou, mas seu rosto estava vermelho, transpiração começando a aparecer em sua testa. Essa bruxa invadiu minha casa, hackeou meu tablet. Isso é invasão de privacidade, não tem valor legal nenhum. Então você admite que as informações são verdadeiras? Pedro disse calmamente. Porque se fossem falsas, você estaria negando o conteúdo, não apenas a forma como foi obtido. Marcela abriu a boca, depois fechou. Ela estava encurralada. Gustavo, você tem que me ouvir. Ela tentou novamente, aproximando-se dele. Sim, Ricardo e eu temos uma história, mas é complicado. Você não entende as pressões da minha família, as expectativas. Você planejou me assassinar, Gustavo gritou, e várias pessoas ao redor deram um pulo. Você ia fingir que o filho do seu irmão era meu, me fazer criar uma criança fruto de incesto e depois me matar por dinheiro de seguro. As palavras ecoaram pelo clube. Eu podia ver pessoas pegando celulares, algumas provavelmente gravando. O escândalo da família Fontini estava se tornando público em tempo real. Eu não ia realmente fazer isso. Marcela tentou, mas suas palavras soavam fracas. Eram só fantasias, conversas sem sentido. Fantasias que incluíam contratar alguém para forjar um acidente. Pedro mostrou outro documento que havia no pendrive. Este é um recibo de 50 mil reais transferidos para uma conta suspeita. Data de 3 semanas atrás. Acompanhado de uma mensagem sua para Ricardo dizendo: dei o sinal. Ele vai resolver o problema assim que nascermos o bebê. Marcela empalideceu completamente. Não havia mais como negar, como distorcer a verdade. Foi então que ela mudou de tática. Seus olhos, antes desesperados, tornaram-se frios e calculistas novamente. Tudo bem, ela disse, sua voz agora baixa e perigosa. Quer saber a verdade completa, Gustavo? Sim, eu amo Ricardo. Sempre amei. Sempre vou amar. Você foi apenas conveniente, um meio para conseguir o que eu preciso. E sabe de uma coisa? Nem foi difícil te manipular. Você engoliu cada mentira, cada declaração falsa de amor. Foi patético observar você se apaixonar por mim enquanto eu contava os dias para poder me livrar de você. Cada palavra era uma facada, e eu via meu filho se desmoronando internamente. Mas ele permaneceu firme. Por quê? Ele perguntou, a voz quebrada. Por que fazer isso comigo? O que eu te fiz? Você não fez nada. É exatamente esse o ponto. Você não é nada. Não é rico como minha família, não é poderoso, não é especial.
mas tinha o perfil perfeito. Respeitável o suficiente para acalmar meus pais, ingênuo o suficiente para ser controlado e com um seguro de vida poupudo. Você é um monstro, Conceição disse, se adiantando. Uma pessoa desprezível. Marcela riu, um som cruel. Olha quem fala. Vocês, com suas vidas mediocres, seus empregos comuns, suas casas simples, acham que têm moral para me julgar? Eu venho de uma família que construiu um império. Fazemos o que for necessário para manter nossa posição, incluindo incesto e assassinato, disse uma voz nova. Todos se viraram. Era o Sr. Fontini, o pai de Marcela, acompanhado de sua esposa e parado atrás deles como uma sombra culpada, Ricardo. A expressão no rosto do patriarca era de horror absoluto e vergonha. Pai, Marcela começou, mas ele levantou a mão, silenciando-a. Silêncio, ele disse, sua voz carregada de uma autoridade que não admitia contestação. Eu ouvi o suficiente. Como vocês... Marcela estava confusa. Alguém postou um vídeo ao vivo nas redes sociais. A senhora Fontini disse, mostrando seu celular. Seu rosto estava molhado de lágrimas. Começou há 5 minutos. Metade de Campinas já está assistindo. A mídia já está ligando. A realização bateu em Marcela como uma tonelada de tijolos. Não apenas seu casamento havia sido exposto, mas toda a extensão de seus crimes estava se tornando conhecimento público. Não havia como voltar atrás, como comprar silêncio ou pagar advogados para esconder a verdade. Marcela, Ricardo, o Sr. Fontini disse, sua voz pesada. Vocês estão deserdados, efetivamente, imediatamente. E vou pessoalmente garantir que respondam legalmente por conspiração de assassinato. Pai, não. Ricardo falou pela primeira vez, avançando. Nós não íamos realmente fazer aquilo. Eram só o quê? Palavras? O Sr. Fontini rugiu. Vocês pagaram um adiantamento de 50.000 harhares para um criminoso. Há documentos, conversas, provas. Vocês não são apenas doentes, são criminosos. Ele então se virou para Gustavo. Senhor Peixoto, em nome da minha família, peço desculpas profundas pelo que minha filha fez. Isso é imperdoável. Vou garantir que você receba toda a compensação possível. E vou testemunhar contra ela no tribunal, se necessário. Gustavo apenas acenou com a cabeça, ainda em choque. A polícia chegou 15 minutos depois, chamada por alguns dos presentes no churrasco. Marcela e Ricardo foram levados para prestar depoimento. As acusações seriam formais: conspiração para cometer homicídio, fraude matrimonial e uma lista de outros crimes. Quando finalmente ficamos sozinhos, eu, Gustavo e Conceição, em um canto mais afastado do clube, meu filho finalmente desmoronou. Ele caiu de joelhos e começou a chorar, soluços profundos que vinham do fundo da alma. Eu me ajoelhei ao lado dele e o abracei, algo que não fazia há meses. Desta vez, ele não me afastou. Ao contrário, se agarrou a mim como uma criança assustada. Mãe, ele soluçou. Me desculpa por tudo que eu disse, por como te tratei. Você estava tentando me proteger e eu... Shh! Acalentei ele, acariciando seu cabelo como fazia quando era pequeno. Não precisa pedir desculpas. Você foi manipulado por uma pessoa muito má, mas agora acabou. Está tudo bem agora, mas não estava tudo bem. E tanto eu quanto Gustavo sabíamos disso. Isso era apenas o começo de uma longa jornada de recuperação. Os dias seguintes foram um turbilhão. A história viralizou nas redes sociais e foi parar nos noticiários locais. Herdeira planeja assassinar marido para ficar com amante irmão. Era a manchete que aparecia em todo lugar. A família Fontini, apesar de toda sua riqueza e influência, não conseguiu conter o escândalo. Gustavo se mudou de volta para minha casa temporariamente. Ele estava destruído emocionalmente, questionando cada momento de seu relacionamento com Marcela, cada decisão que havia tomado. Dr. Tavares, o advogado, estava cuidando do processo de anulação do casamento, que seria relativamente simples, dado as circunstâncias e as provas irrefutáveis de fraude. São casos como este que me lembram porque escolhi o direito, Dr. Tavares me disse em uma reunião. Justiça real sendo feita. Dona Dalva, a senhora salvou a vida do seu filho. Literalmente. As investigações policiais revelaram mais detalhes horripilantes.
O homem para quem Marcela e Ricardo haviam pago os 50.000 era um ex-presidiário com histórico de crimes violentos. Ele confessou, em troca de redução de pena, que o plano era criar um acidente de carro para Gustavo dentro de 3 meses, coincidentemente, logo após Marcela ter agendado a primeira tentativa de inseminação artificial na clínica de São Paulo. Se você não tivesse agido quando agiu, dona Dalva, o delegado responsável pelo caso me disse, estaríamos investigando um homicídio agora, não uma tentativa. Essa realidade era aterrorizante. Meu filho havia estado há meses de ser assassinado e nem sequer sabia. Marcela e Ricardo foram formalmente acusados de conspiração para cometer homicídio, entre outros crimes. A promotoria estava pedindo 12 a 15 anos de prisão para cada um. O Sr. Fontini, fiel à sua palavra, não apenas os deserdou completamente, mas também forneceu às autoridades documentos financeiros que comprovavam as transferências suspeitas e conversas gravadas onde Marcela discutia o plano com Ricardo. A senhora Fontini veio me visitar uma tarde, 2 semanas após o escândalo. Dona Dalva, ela disse, sentada na minha modesta sala de estar, tão diferente da opulência a que estava acostumada. Sei que desculpas não podem desfazer o que minha filha fez, mas preciso dizer mesmo assim, sinto muito. Como mãe, falhei com ela de formas que agora percebo serem irreparáveis. Eu poderia ter sido cruel, poderia ter jogado na cara dela todas as vezes que Marcela me humilhou, toda a dor que causou. Mas quando olhei para aquela mulher, vi apenas outra mãe destruída pela realização de ter criado um monstro. Obrigada por vir, disse simplesmente. E obrigada por apoiar as investigações. Sei que não foi fácil. Ela acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto perfeitamente maquiado. Marcela sempre foi diferente. Desde criança, tinha uma obsessão doentia por Ricardo. Achávamos que fosse apenas porque eram próximos em idade, que ela superaria. Mas com o tempo, ficou claro que era algo mais sombrio. Deveríamos ter buscado ajuda profissional, terapia. Em vez disso, tentamos esconder, fingir que não estava acontecendo. E Ricardo? Perguntei. Ricardo foi igualmente culpado. Ele alimentou a obsessão dela, encorajou. Como pai e mãe, falhamos com ambos. Ela se levantou para sair, mas antes colocou um envelope na mesa. Isso é para o Gustavo. Não é pagamento pela dor, porque nenhuma quantia de dinheiro poderia compensar. Mas é para ajudá-lo a reconstruir sua vida. Para pagar qualquer dívida que Marcela o tenha feito contrair, para terapia, para um novo começo. Depois que ela saiu, abriu o envelope. Era um cheque de 500.000 reais, a mesma quantia do seguro de vida que Marcela planejava ganhar com a morte do meu filho. A ironia não passou despercebida. Gustavo começou terapia intensiva. O trauma do que havia vivido não era algo que desapareceria facilmente. Ele havia confiado completamente em alguém que estava ativamente planejando matá-lo. Isso destrói a capacidade de uma pessoa confiar novamente. Mãe, ele me disse uma noite enquanto jantávamos juntos. Como você sabia? Como você percebeu que algo estava errado quando todos os outros, incluindo eu, foram enganados? Pensei cuidadosamente antes de responder. Porque o amor de mãe enxerga além das máscaras, disse finalmente. E por quê? Mesmo quando você me afastou, mesmo quando me tratou mal, eu nunca parei de te observar, de me preocupar. Mães têm um sexto sentido para quando seus filhos estão em perigo. Eu fui tão injusto com você, ele disse, a voz embargada. Acreditei em cada mentira que Marcela contou sobre você ser manipuladora, controladora. Ela me fez acreditar que meu amor por você era uma fraqueza, uma prisão. Ela era muito boa no que fazia. Respondi. Pessoas assim sabem exatamente como isolar suas vítimas, como distorcê-las da rede de apoio. Eu te pedi desculpas, mas sinto que nunca vai ser suficiente. Gustavo, segurei sua mão firmemente. Você já foi perdoado. Tudo o que importa agora é que você está seguro, está vivo e está em processo de cura. Foi Conceição quem levantou a questão que eu vinha evitando pensar. E se Gustavo tivesse casado com Marcela em outro momento da vida? Ela disse quando estávamos sozinhas. E se você não tivesse visto aquele celular naquele dia específico? E se Dona Lourdes não tivesse te ajudado? Eram perguntas aterrorizantes, porque a resposta era clara. Meu filho estaria morto agora.
um acidente trágico que teria deixado Marcela rica e livre para viver sua relação doentia com o irmão. Mas não foi o que aconteceu, respondi, tentando me convencer. O destino, Deus, o universo, algo fez com que eu descobrisse a tempo. A verdade era que havia sido uma combinação de sorte, timing perfeito e minha própria recusa em aceitar ser excluída da vida do meu filho. Se eu tivesse sido menos persistente, se tivesse simplesmente aceito a rejeição de Gustavo, tudo teria terminado em tragédia. 6 meses se passaram desde aquele dia fatídico no churrasco. Marcela e Ricardo foram julgados e condenados. Ela pegou 14 anos de prisão, ele 13 anos. O caso estabeleceu precedente legal para conspiração de homicídio com agravantes de fraude matrimonial e relacionamento incestuoso. A família Fontini nunca se recuperou completamente. O império empresarial sofreu golpes severos. Clientes importantes cortaram relações. Investidores se afastaram. O Sr. Fontini acabou vendendo a empresa por uma fração do que valia e se aposentou, um homem quebrado pelo peso da vergonha. Gustavo, por outro lado, começou a reconstruir sua vida lentamente. A terapia estava ajudando. Ele foi promovido no trabalho. Ironicamente, sua história havia se tornado tão pública que ele se tornou uma espécie de símbolo de sobrevivência e resiliência. Empresas queriam associar sua marca com alguém que havia superado algo tão traumático. Com o dinheiro que a Cinquecento Fontini havia dado, Gustavo pagou todas as dívidas que havia contraído durante o relacionamento com Marcela, incluindo os 120.000 que ela o havia convencido a gastar em reformas no apartamento dela, roupas de grife e a tal casa nova que nunca chegou a ser comprada. O restante ele investiu prudentemente, criando um fundo de segurança para o futuro. Mais importante, meu filho e eu reconstruímos nosso relacionamento. Ele vinha jantar em casa 3 vezes por semana. Conversávamos por horas, recuperando o tempo perdido. Ele finalmente me contou sobre os meses em que ficou afastado, sobre como Marcela sistematicamente envenenava seus pensamentos contra mim. Ela me fazia acreditar que cada ato de amor seu era uma manipulação. Gustavo explicou em uma dessas conversas. Quando você perguntava sobre minha vida, ela dizia que você estava sendo intrometida. Quando você oferecia ajuda, ela dizia que você estava tentando me manter dependente. Ela distorceu literalmente tudo. E você acreditou porque estava apaixonado, completei. Porque ela era bonita, charmosa, vinha de uma família rica. Tudo que ela representava era diferente do mundo simples em que você cresceu. Eu tinha vergonha de você, ele admitiu. E foi a confissão mais dolorosa até então. Vergonha da nossa casa simples, do seu trabalho como costureira, da nossa vida modesta. Marcela me fez sentir que eu merecia mais, que você me segurava. Essas palavras doíam, mas era importante que ele as dissesse. Era parte do processo de cura para ambos. Mas agora eu vejo, ele continuou, que tudo que temos, tudo que conquistamos, foi com dignidade e amor verdadeiro. Marcela tinha milhões, mas não tinha alma. Você tinha pouco materialmente, mas me deu tudo o que realmente importa. Ele pegou minha mão e seus olhos estavam marejados. Você sacrificou sua própria vida por mim. Trabalhou até os ossos para me dar educação, oportunidades. E quando eu te rejeitei, quando te tratei com crueldade, você ainda arriscou tudo para me salvar. Literalmente entrou na casa deles, colocou sua própria liberdade em risco só para me proteger. Esse é o amor verdadeiro, mãe. E eu sinto muito por ter demorado tanto para reconhecê-lo. Choramos juntos naquela noite. Foram lágrimas de dor pelo que passamos, mas também de alívio e gratidão por estarmos ali, juntos, vivos. Pedro, o colega de trabalho de Gustavo que nos havia ajudado a expor Marcela, tornou-se um bom amigo. Ele e Gustavo frequentemente se encontravam para jogar futebol ou assistir jogos. Pedro também estava em terapia, lidando com seu próprio trauma de ter sido manipulado por Marcela anos antes. Às vezes eu me pergunto quantas outras vítimas ela teve. Pedro me disse uma vez. Quantos outros homens ela usou e descartou ao longo dos anos? Era uma questão perturbadora, mas provavelmente nunca saberíamos a resposta completa. Dona Lourdes também ficou bem. Ela foi chamada como testemunha no julgamento e seu depoimento foi crucial para a condenação. O Sr. Fontini, em um gesto de gratidão por sua coragem, deu a ela uma indenização generosa, 200.000 ars.
e uma carta de recomendação. Ela decidiu se aposentar e finalmente viver para si mesma, depois de décadas servindo aquela família disfuncional. Obrigada, Dona Dalva, ela me disse na última vez que nos vimos, por me dar coragem para fazer a coisa certa. Por anos, eu vi coisas terríveis naquela casa e não disse nada porque precisava do emprego. Mas quando você apareceu, quando vi uma mãe lutando pelo filho, eu soube que precisava ajudar. A mídia eventualmente se cansou da história. Novos escândalos tomaram o lugar do nosso nos noticiários. Mas na internet, o caso Noiva Assassina de Campinas ainda era discutido em fóruns de crimes reais, podcasts de mistério e vídeos de análise psicológica. Curiosamente, recebi dezenas de mensagens de outras mães que haviam passado por situações similares. Talvez não tão extremas quanto assassinato planejado, mas igualmente dolorosas. Mães que foram afastadas dos filhos por noras ou genros manipuladores. Mães que viram seus filhos mudarem completamente sob influência tóxica de parceiros. Sua história me deu esperança, uma senhora me escreveu. Meu filho não fala comigo há 3 anos por causa da esposa dele. Pensei que havia perdido ele para sempre. Mas você mostrou que às vezes, quando lutamos incansavelmente pelos nossos filhos, podemos trazê-los de volta. Decidi usar minha experiência para ajudar outras pessoas. Comecei a participar de grupos de apoio para pais alienados de seus filhos adultos. Compartilhava minha história, oferecia conselhos e, mais importante, oferecia esperança. Hoje, enquanto escrevo estas últimas palavras, Gustavo está na sala assistindo TV. Ele vai dormir aqui hoje, algo que faz regularmente agora. Amanhã é domingo e vamos almoçar juntos com Conceição, Rafael e o resto da família. A família que Marcela tentou me privar, mas que agora está mais unida que nunca. Olho para meu filho e ainda me assusto com o quão perto chegamos de perdê-lo. Se eu tivesse desistido quando ele me rejeitou, se tivesse aceitado ser apagada da vida dele, Gustavo estaria morto agora. É um pensamento que me persegue em noites difíceis, mas também me enche de uma força renovada, porque eu provei para mim mesma e para o mundo que o amor de mãe é a força mais poderosa que existe. É um amor que não desiste, que não se rende, que luta até o último suspiro para proteger seus filhos. Marcela subestimou esse amor. Ela achou que poderia quebrar o vínculo entre mãe e filho com algumas palavras venenosas e manipulação psicológica. Ela não contava com a persistência de uma mãe que havia dedicado toda a sua vida ao seu filho, que havia sacrificado tudo por ele e que jamais o abandonaria, mesmo quando ele a abandonou. E no final, foi esse amor inabalável que salvou não apenas a vida de Gustavo, mas também sua alma. Então, para você que está assistindo agora, que acompanhou essa jornada tão dolorosa e tão redentora, quero dizer, nunca subestime o poder do amor verdadeiro. Nunca desista das pessoas que ama, mesmo quando elas te afastam. E sempre, sempre confie nos seus instintos, quando algo não parecer certo. Se minha história salvou uma vida, se ajudou uma mãe a não desistir de seu filho, ou se fez uma pessoa repensar um relacionamento tóxico, então tudo valeu a pena. Obrigada por estar aqui comigo até o final. Obrigada por me ouvir, por me apoiar através dos comentários e mensagens que recebi. Se esta história tocou seu coração, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias de superação e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Sua presença faz toda a diferença. E lembre-se, não importa quão escura a noite pareça, o amanhecer sempre chega. Às vezes, tudo o que precisamos é ter coragem para continuar lutando até que a luz finalmente brilhe. Com amor e gratidão, Dalva Peixoto.